Estrada do Colono. De chão batido, possui de 8 a 12 metros de largura, de exatamente 17 quilômetros de extensão. Liga as regiões oeste e sudoeste do estado do Paraná, interligando as cidades de Serranópolis do Iguaçu e Capanema. A polêmica sobre a Estrada do Colono completará 20 anos. Os primeiros colonizadores italianos e alemães chegaram ao sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina na década de 50. O trecho preferido para se chegar ao oeste do Paraná era o que atravessava o Parque Nacional do Iguaçu. A atual Estrada do Colono, a vantagem era a sua conservação e o menos tempo gasto nas viagens. Há relatos históricos que demonstram que a estrada foi aberta pela coluna Prestes na metade da década de 20 e utilizada ainda na década de 30, antes da criação do Parque Nacional do Iguaçu, que ocorreu em 1939. Contando sempre com o respeito e aprovação da população do seu entorno, que sempre contribuíram para sua preservação, funcionou por mais 40 anos até seu fechamento em 12 de setembro de 1986, através de uma liminar impetrada por um ambientalista que questionava a pavimentação da estrada proposta pelo então governo do Paraná, que chegou a asfaltar as duas extremidades, tanto do lado de Serranópolis do Iguaçu quanto de Capanema. A liminar estava argumentada no decreto número 84.017, de 21 de setembro de 1979, que aprovou o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros, definindo que cada parque tem um plano de manejo regulamentando o seu zoneamento, caracterizando cada uma de suas zonas e propondo o seu desenvolvimento físico, de acordo com suas finalidades, prevendo ainda no mesmo decreto a revisão periódica desses planos de manejo a cada 5 anos, o que não está acontecendo. O plano de manejo de 79 definia a estrada como de uso especial, que contém áreas necessárias à administração, manutenção e serviços do Parque Nacional, abrangendo habitações, oficinas e outras. Com o fechamento da estrada em 86, foram fechadas todas as guaritas e acesso até mesmo para fiscalização. Desde então, pelo menos 5 decisões diferentes já foram definidas, ora pelo fechamento, ora pela abertura. Esta mesma comunidade, que viu fechada esta estrada com o pretexto de preservação do Parque Nacional do Iguaçu e ser tratada como destruidora do parque, organizou um dos maiores, se não o maior manifesto do interior do estado do Paraná no período do regime militar, contra a construção de uma barragem que iria alagar mais de 8.000 hectares do parque, reunindo mais de 15.000 pessoas. Tem como prêmio o fechamento da Estrada do Colono 3 anos após. Conflitos aconteceram. No dia 7 de maio de 1987, a problemática da Estrada do Colono deixa de estar somente nos tribunais e se volta diretamente no Parque Nacional do Iguaçu. Cerca de 1.500 pessoas ocuparam a estrada e começaram a retirada do material que existia nela para garantir o seu tráfego. E em 13 de maio do mesmo ano, reuniram mais de 50.000 pessoas nas duas extremidades da estrada, fazendo em seguida uma caminhada pelo antigo leito da estrada. Uma nova liminar em 27 de maio proporcionou a sua reabertura pelo período de 23 dias, o que foi suficiente para garantir o seu cascalhamento e colocá-la em funcionamento até outubro de 2001, quando uma ação com mais de 400 policiais federais fechou novamente a estrada. No dia 3 de outubro de 2003, a problemática envolvendo a Estrada do Colono emergiu novamente, em razão de mais uma tentativa forçada de reabertura da via. Fato esse que, por algum tempo, ocupou o espaço de cobertura na mídia nacional e principalmente paranaense, com repercussões políticas e desdobramentos dramáticos sobre os moradores da cidade de Capanema. No dia 8 de outubro de 2003, a Polícia Federal, cumprindo decisão judicial, retomou a estrada, utilizando grande aparato de apoio e todos os agentes convocados para a operação. Mas os manifestantes haviam se retirado, conforme prometeram nas negociações com a direção da Polícia Federal.
Quando se acreditava que os momentos mais tensos tinham sido superados, desdobra-se mais um capítulo dessa longa disputa. Certamente, o momento mais dramático desde o primeiro fechamento em 1986. O estopim do conflito foi a balsa que estava sendo soldada em Capanema para viabilizar a travessia de veículos pelo Rio Iguaçu. Mesmo com a desocupação do parque no lado de Serranópolis do Iguaçu, a justiça manteve a exigência de apreensão e destruição da balsa, que os manifestantes haviam transportado para a praça central da cidade, sob o argumento de que ela simbolizava o movimento de resistência diante do fechamento da estrada do Colono. Uma balsa inacabada motivou o confronto entre cerca de 150 policiais e 1.500 moradores em Capanema. No desfecho da desocupação da estrada do Colono, 8 manifestantes foram hospitalizados e mais 5 ficaram feridos. O conflito entre policiais e moradores que se recusavam a entregar a balsa começou perto da meia-noite. A polícia teria tentado isolar a área onde estava a embarcação, mas o grupo de moradores reagiu. O tumulto se alastrou. Durante quase uma hora, policiais atiraram, alguns deles de um helicóptero, balas de borracha e bombas de efeito moral nos manifestantes com o objetivo de dissolver a resistência. Após o confronto, os manifestantes ficaram intimidados e não houve reação quando, no dia seguinte, os policiais retiraram a balsa da cidade. São mais respeito, menos gracinha. Faça papel de homem cidadão. Reclame com seu político. Comigo aqui não. Ok? Vá à justiça se quiser. Comigo não. Sem gracinha. Empregado não. Você tá entendendo? Eu não sou teu empregado não. Eu não sou teu empregado não. Mais Tá certo? Eu não sou teu empregado não. Nós pagamos imposto, mas... Paga imposto, então você vai ver o que é feito do seu imposto. O que é feito do seu imposto? Você vai ver o que é feito do seu imposto. Auxílio aqui! Todos estes fatos, dada sua gravidade, motivaram a Câmara dos Deputados a construir uma comissão temporária externa nos termos do artigo 38 do Regimento Interno da Câmara, para tentar mediar a solução do conflito. Suas atividades foram acompanhadas por uma comissão criada pela Assembleia Legislativa do Paraná. Após ostensivo trabalho, a comissão finaliza com relatório e propõe imediata revisão do plano de manejo, considerando os aspectos técnicos, socioambientais, econômicos e culturais da população local. Revisão e fortalecimento do Conselho do PNI e, principalmente, a assinatura de um termo de ajustamento de conduta a ser efetivado pelo Ministério Público e assinado por todas as entidades envolvidas. As imagens do combate certamente permanecerão por muitos anos na memória dos moradores dessa pequena cidade, com consequências futuras. Isso nos leva a refletir sobre o papel da Estrada do Colono no arranjo espacial de uma porção do estado paranaense. A estrada, tomada em si, pode não revelar muita coisa, mas o mais importante é pensar o seu papel na combinação de um conjunto de estruturas específicas, de classe, de demografia, de receita. Como manter um parque com as dimensões do Parque do Iguaçu sem a parceria da comunidade lindeira, que é um radar vivo na denúncia de extração do palmito, da caça, bem como na conscientização ambiental, nas ações de preservação no entorno do parque, da agricultura orgânica, que já é marca desta região, possibilitar a aproximação da comunidade com o PNI, projetos de ecoturismo, turismo rural como formas de garantir um desenvolvimento sustentável no entorno. A reabertura definitiva da Estrada do Colono é de interesse direto e indireto por parte de diversos setores organizados da comunidade local, políticos, empresários, agricultores de todos os municípios lindeiros ao parque. Ela é estratégica para as regiões Oeste e Sudoeste, principalmente da última, que após a interdição da estrada, tiveram que utilizar caminhos alternativos mais longos para atingir o eixo Cascavel-Foz do Iguaçu.
Ao contornar o Parque Nacional do Iguaçu, a distância entre os municípios de Carpanema e Medianeira, especialmente com Foz do Iguaçu, que recebe mais de 1 milhão de turistas por ano e certamente teriam condições de visitar a região da Estrada do Colono, bem como os municípios vizinhos do lado sudoeste, aumenta a aproximadamente 130 quilômetros quando comparada com a passagem pela Estrada do Colono. A Estrada do Colono tornou-se uma bandeira para todos.